Bom dia, estamos de volta para finalizar essa parte inicial, que é tratar da passagem do mito ao logos, ou seja, do mito à filosofia. O mito traz em si um problema, ou seja, vamos discutir e pensar o problema dos mitos. O grande problema entre dos mitos é a relação entre homem e mito. O mito, ele é bipolar. De um lado, porque é passivo, ele é criado, ele é narrado, como nós frisamos e discutimos na aula passada. Diante dos mitos, somos nós, desculpem, que somos passivos diante do mito. E por outro lado, nós somos produtores dos mitos, de acordo com os interesses psicológicos e sociais de uma determinada cultura. O mito, ele revela a própria ambiguidade do ser humano e da própria humanidade. Citando Freud, considerado o pai da psicanálise, ele foi médico, psiquiatra e desenvolveu toda a sua teoria sobre as dimensões da nossa psique, utilizando mitos. Então, depois de Freud, o homem é encarado à luz de duas dimensões. Uma dimensão inconsciente, essa que nós estamos estabelecendo uma relação agora, e é inconsciente. É aquilo que está no mais profundo do nosso inconsciente, da nossa psique, e que os estudiosos chegam a afirmar de que nós não temos acesso completamente sobre o inconsciente, a não ser em algumas ocasiões, e quando, por exemplo, sonhamos, quando estamos no estágio de não vigília. E a partir daí, o nosso inconsciente se manifesta. O mito, nós podemos nos tornar vítima dos mitos fabricados no âmbito social. Coloquei uma citação aí do grande Freud, que ele diz o seguinte: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Em outras palavras, na
interpretação de Freud, muitas vezes, e geralmente é melhor calar do que falar de outra pessoa. Porque ao falar de outro, de outrem, nós estaremos manifestando aquilo que há em nós inconscientemente. Aí a imagem do Freud, ele é considerado o pai da psicanálise. E aí nós temos o mito de Édipo, muito conhecido, um dos mais conhecidos mitos. Em síntese, em poucas palavras, o mito de Édipo narra a relação incestuosa, no sentido técnico do termo. Laio, rei de Tebas, se casa com Jocasta, e o oráculo diz a Laio que o filho que Jocasta está esperando, Édipo, crescerá, matará Laio e desposará a própria mãe. Laio, apavorado, quando Édipo nasce, ele sequestra Laio e entrega para os seus guardiães irem matar Édipo o mais distante possível. Só que chegando a um determinado local, os guardiães se condoem sentem pena de Édipo e o entregam a um casal. E esse casal criou Édipo como filho. Quando Édipo cresce, ele vai ao oráculo e o oráculo diz a mesma, fala da mesma, enuncia o mesmo destino de Édipo, que seria matar o pai e casar com a mãe. E ele imaginando que aqueles dois que o criaram eram seus pais verdadeiros. E ele foge da região. Chegando próximo de Tebas, Laio enfrenta soldados liderados por um ancião, ele mata todos, chega na entrada de Tebas e a cidade está devastada. A única saída para que a cidade fosse salva era alguém decifrar o enigma da esfinge. E Édipo, super corajoso, topou. Decifrou o enigma da esfinge e tinha como prêmio desposar a rainha Jocasta. E ele desposou Jocasta, com ela teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E ao descobrir que tinha desposado a própria mãe, e tendo com ela 4 filhos, ele se retira da cidade, Jocasta comete suicídio. Ele, antes de se retirar da cidade com os filhos, a verdade é tão cruel para ele que ele se automutila, se cega. E o Freud vai utilizar o mito do rei Édipo para desenvolver o chamado complexo de Édipo, que
é o ponto central da psicanálise freudiana. O conceito de mito ele é ambíguo por ter um núcleo considerado falso e um núcleo verdadeiro. Ora, conhecimento ideológico, que passa valores, normas, ideias, mas esconde o verdadeiro significado do fenômeno. É sempre o que hoje nós comumente chamamos de fake news. Ora, conhecimento verdadeiro, que atende às profundas necessidades de nós, seres humanos. O significado do mito nas sociedades primitivas tem, por exemplo, como função descrever, explicar, dar normas, dizer as origens, desempenhava o papel de teologia, de filosofia, de ciência, de saberes que foram se estruturando racionalmente ao longo da história. Os criadores dos mitos vivos, os chamados poetas rapisodos, e entre eles Homero, a quem é atribuído a criação dos mitos da Ilíada e da Odisseia, usaram a linguagem poética, fruto da imaginação elaborada para expressar emoções. Criavam metáforas para dizer mais que os signos usuais. E a dificuldade da decifração tem dado origem a controvertidas interpretações do significado dos mitos. Hoje, quem sofre a força dos mitos? Quem elabora os mitos? Com que fim criam modelos e ideias? O que significa a radical distinção entre mito e ciência? Porque o primeiro aparece como irreal, irracional, sinônimo de desordem, e o segundo como real, racional, ordem. Mas alguns estudiosos afirmam que o mito deu origem ao pensamento racional. O mito, com o desenvolvimento da racionalidade humana, não é eliminado completamente. Então, compreender o mito talvez nos ajude a compreender a manipulação feita na sociedade em nome da ciência e perceber em que sentido a ciência é mitificada. E lá na história da humanidade, século XVIII, Augusto Comte desenvolveu, considerado o pai do método científico, e desenvolveu uma outra ciência que foi a sociologia. Augusto Comte chegou a afirmar que a humanidade passou por 3 estágios: o mito teológico, o mítico teológico, o filosófico metafísico, e o estágio supremo da humanidade seria o estágio científico, com o advento da ciência moderna e a fragmentação da ciência em várias ciências, cada uma com um objeto próprio. E aí vem o mito da neutralidade científica, que foi desenvolvido e justificado
por pensadores como o próprio Augusto Comte, Francis Bacon, entre outros. E aí vem a crítica à neutralidade científica. O princípio da neutralidade científica é o princípio segundo o qual os cientistas estariam isentos e imunes em nome de sua racionalidade objetiva de formular todo e qualquer juízo de valor, de modo a manifestar toda e qualquer preferência pessoal e, consequentemente, de ser responsável por todas as decisões políticas, religiosas, econômicas, entre outras. Essa definição está no Dicionário Básico de Filosofia. E o sentido dos mitos? Do ponto de vista do conhecimento, podemos destacar dois sentidos para o mito. O primeiro, visto como pejorativo, como nós vimos aqui, encara o mito como conhecimento falso e real e desvaloriza o papel do mito. O segundo, o mito como algo significativo, que faz ver o vigor do mito enquanto linguagem que revela o sentido do real verdadeiro para um grupo social, uma cultura. Como eu falei na nossa primeira aula, o mito ele é verdadeiro porque ele fala da origem do universo, do nascimento dos deuses, do mito da morte do homem e das genealogias, entre outras. Mas o que esperarmos, ou o que esperamos com o estudo do mito? Compreender o nível do senso comum, onde o mito é encarado como conhecimento irracional, de fundo e real, e pretendemos alcançar um conhecimento fundamentado nas ciências sociais, que nos revela como uma história verdadeira, isto é, conhecimento abrangente que responde às perguntas sobre as origens e fins, perguntas de índole filosófica, teológica, científica, e atende às necessidades mais profundas do ser humano, como a vida e a morte, e, em especial, o sentido de nossa existência, além de responder a uma pergunta fundamental: por que existe tudo e não nada? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido, repetindo, de nossa existência? O que aqui fazemos? Seres mortais, finitos, falíveis, em construção, e tentar responder, ou pelo menos se aproximar desta pergunta fundamental: por que existe tudo e não nada? E por que não dizer e não perguntar, afinal, o que somos? Afinal, o que queremos ser? O que a sociedade deseja que nós nos tornemos? Assim, nós terminamos essa aula sobre
os mitos. Eu desejo que vocês tenham um bom final de semana e até a próxima. Um bom dia para todos e um ótimo final de semana.